Imagine crescer lado a lado com alguém que é a sua metade e de repente vê-lo ser arrancado dos seus braços para nunca mais voltar. Essa é a história real de dois irmãos de Fortaleza, separados ainda na infância, que viveram décadas em mundos diferentes, até que a verdade finalmente veio à tona. Uma trama de dor, segredos de família, escolhas impossíveis e um reencontro que emociona até os corações mais fortes. Prepare-se para uma narrativa cinematográfica, cheia de suspense e revelações, que vai prender você até o último segundo. Assista até o fim. Cada detalhe dessa história guarda uma lição poderosa sobre destino, perdão e a força dos laços de sangue. Quando penso na minha infância, não consigo evitar a sensação de que metade de mim ficou perdida em algum lugar do passado, como se um pedaço essencial tivesse sido arrancado de mim sem explicações. Cresci em Fortaleza, numa casa simples, com paredes descascadas e um quintal de areia que, para nós, era o mundo inteiro. Ali, corríamos descalços, ríamos sem medo e acreditávamos que nada poderia nos separar. Eu e meu irmão éramos inseparáveis. Não havia jogo de bola que ele não estivesse ao meu lado, nem noite em que não dividíssemos o mesmo colchão fino, conversando até o sono nos calar. Ele era mais novo, tinha um sorriso fácil, daqueles que iluminam até os dias mais cinzentos, e eu, como irmão mais velho, sentia que precisava protegê-lo de tudo, até das tempestades que vinham do céu e das que surgiam dentro da nossa própria casa. Meu pai já não morava conosco. Ele tinha ido embora quando ainda éramos pequenos demais para entender o que significava abandono, mas grandes o suficiente para sentir o vazio que ficou no lugar da presença dele. Minha mãe, sobrecarregada, tentava nos sustentar sozinha, fazendo faxinas, lavando roupas para vizinhos e, às vezes, aceitando trabalhos em restaurantes da cidade. O cansaço se refletia nos olhos dela, mas mesmo assim, ela nos abraçava forte todas as noites, como se quisesse garantir que ainda estávamos ali ao alcance de suas mãos. Só que eu percebia o quanto a vida pesava sobre seus ombros. As brigas começaram a ficar mais frequentes quando meu tio, irmão de minha mãe, passou a aparecer em casa. Ele dizia que vinha ajudar, mas parecia mais um presságio de desgraça. Ele falava alto, bebia muito e às vezes discutia com ela até a madrugada. Eu e meu irmão ficávamos no quarto ouvindo as vozes atravessando as paredes finas, tentando adivinhar quando aquele barulho ia acabar. Em uma dessas noites, meu irmão me segurou pela mão e perguntou: "Será que a mamãe vai nos deixar também?" Eu não soube responder. Apenas prometi que, acontecesse o que fosse, eu nunca o abandonaria. Mas as promessas feitas por uma criança não têm força contra as decisões dos adultos. Numa manhã abafada de domingo, lembro que acordei com o barulho de malas sendo arrastadas pelo chão e vozes tensas na sala. Saí do quarto ainda sonolento e foi quando vi minha mãe chorando, enquanto falava com duas mulheres que eu não conhecia. Elas estavam bem vestidas, com uma expressão séria, e diziam coisas sobre condições melhores de vida e cuidado adequado. Meu irmão, ainda sonolento, se aproximou de mim e eu o abracei instintivamente, sem entender o que estava acontecendo. De repente, uma das mulheres se abaixou para falar com ele. Ela sorriu, mas havia algo gelado naquele sorriso. Disse que ia levá-lo para um lugar com brinquedos, comida e cama macia. Meu irmão olhou para mim com os olhos marejados, como se pedisse permissão. Eu, sem compreender, apenas balancei a cabeça negativamente, segurando sua mão com força. Minha mãe tentou explicar que era o melhor para ele, que eu continuaria com ela, mas que ele precisaria ir. As palavras dela caíam como pedras, esmagando tudo dentro de mim. A cena se desenrolou rápido demais. Quando percebi, uma das mulheres o pegava no colo e ele se debatia, chorando e gritando meu nome. Eu corri atrás,
tentei segurá-lo, mas fui puxado pelo braço pelo meu tio, que me segurou com tanta força que ainda sinto as marcas invisíveis daquela manhã. Vi meu irmão sendo colocado dentro de um carro, enquanto gritava: "Não me deixa, não me deixa!" E eu, preso, sem poder fazer nada, só chorava. O motor ligou, o carro se afastou e, junto com ele, parte de mim desapareceu. Os dias seguintes foram um borrão. Minha mãe não conseguia me encarar e eu não conseguia perdoá-la. Não entendia como alguém podia arrancar de mim a única pessoa que fazia sentido no meu mundo. A casa ficou silenciosa, como se o riso do meu irmão tivesse levado embora a luz que ainda restava. Dormia mal, tinha pesadelos em que o via chamando por mim, estendendo a mão sem que eu pudesse alcançá-lo. Às vezes, acordava no meio da noite e saía correndo para a sala, acreditando que ele poderia ter voltado, mas não havia ninguém. Os anos foram passando e, com eles, o vazio só aumentava. Cada aniversário dele que eu lembrava, cada lembrança de uma brincadeira no quintal, cada olhar de criança que eu encontrava na rua, tudo me fazia pensar nele. Eu prometi a mim mesmo que um dia o encontraria. Eu não sabia como, nem quando, mas sentia que minha vida só faria sentido se eu pudesse olhar nos olhos dele novamente e dizer que eu não o abandonei, que nunca quis deixá-lo. Mas o destino tem maneiras cruéis de nos testar. Quando cresci, a vida me empurrou para a dureza das ruas de Fortaleza. Trabalhei em mercados, em oficinas, em qualquer lugar que pagasse o suficiente para eu e minha mãe sobrevivermos. Mas, no fundo, todo o esforço que eu fazia tinha um objetivo oculto: juntar forças para encontrá-lo. Eu não tinha foto, não tinha endereço, não tinha nenhuma pista. Apenas a lembrança de seu rosto de menino e a voz dele ecoando no meu ouvido: "Não me deixa." E foi essa promessa que me guiou. Só que eu não sabia que o caminho até reencontrá-lo seria cheio de armadilhas, revelações amargas e uma verdade que, quando viesse à tona, mudaria para sempre tudo o que eu acreditava sobre minha própria família. Os anos da minha adolescência foram marcados por um silêncio pesado dentro de casa. Minha mãe se fechou ainda mais, evitava tocar no assunto e, quando eu ousava perguntar sobre meu irmão, ela desviava o olhar e dizia apenas: "Foi o melhor para ele." Essas palavras me corroíam, porque não havia nada de melhor em crescer com o vazio, em lembrar de uma voz que não estava mais ali. Eu não acreditava em justificativas, acreditava apenas na dor. Aos poucos, comecei a sentir raiva dela, do meu tio, das mulheres que o levaram, mas acima de tudo de mim mesmo por não ter conseguido impedi-los. Na escola, eu era o garoto calado, sempre com o pensamento distante. Enquanto meus colegas falavam de futebol, de festas e dos primeiros namoros, minha mente estava em outro lugar, tentando imaginar onde meu irmão poderia estar. Se estava feliz, se ainda lembrava de mim, se também sonhava com o dia em que nos reencontraríamos. Às vezes, eu me pegava escrevendo o nome dele no canto dos cadernos, como uma forma de não deixar que desaparecesse da minha vida. Minha adolescência terminou rápido, sem espaço para sonhos juvenis. Precisei largar os estudos cedo para ajudar nas despesas de casa. Comecei a trabalhar em um mercadinho, descarregando caixas e arrumando prateleiras. O trabalho era pesado, mas me distraía da angústia. Cada cliente que entrava e me olhava por alguns segundos despertava em mim a esperança tola de que pudesse ser alguém trazendo notícias. E cada criança que corria pelos corredores do mercado me lembrava do que eu havia perdido. Com o tempo, percebi que guardar o silêncio não me levaria a lugar nenhum. Então, aos 17 anos, juntei coragem e comecei a procurar respostas. Perguntei para vizinhos, para antigos amigos da minha mãe, até para professores da escola. Mas parecia que todos tinham combinado de me dar a mesma resposta: "Não sei." Aquelas 3 palavras me feriam como lâminas. Eu sabia que havia segredos ali, mas ninguém estava disposto a me contar. Um dia, numa conversa com uma senhora idosa que morava na rua de trás, ouvi algo que me fez estremecer.
Ela disse que lembrava de ter visto meu irmão entrando em um carro preto, junto com 2 mulheres da assistência. Mas completou que, certa vez, escutou boatos de que crianças daquela época não eram levadas apenas para abrigos. Muitas vezes, eram entregues para adoção em outras cidades, até mesmo em outros estados. Quando ela me disse isso, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Se fosse verdade, ele poderia estar em qualquer lugar do Brasil. A partir daquele dia, comecei uma busca quase obsessiva. Fui a órgãos públicos, tentei pedir informações, mas sempre esbarrava na burocracia. Você não tem documentos, não tem registro, não pode ter acesso, diziam os funcionários frios atrás dos balcões. Eu saía de cada repartição com os punhos cerrados e os olhos marejados, prometendo a mim mesmo que não desistiria. Minha mãe, quando soube das minhas tentativas, reagiu com fúria. Disse que eu estava mexendo em feridas antigas, que não devia procurar o que já estava perdido. Brigamos feio naquela noite. Ela chorava e eu gritava, até que num momento de desespero perguntei: "Você sabe onde ele está?" Ela não respondeu. Apenas se calou e virou o rosto, o que para mim foi a maior confirmação de todas. Os anos seguintes foram de luta. Trabalhei em diferentes empregos, em oficinas mecânicas, como ajudante de pedreiro, até como vigia noturno em Fortaleza. Cada centavo que eu guardava era para alimentar a esperança de um dia poder viajar, procurar em outras cidades. Às vezes, sonhava que ele batia na minha porta, já adulto, sorrindo e dizendo que nunca tinha me esquecido. Acordava com lágrimas escorrendo, mas também com mais força para continuar. O que eu não sabia era que a vida estava prestes a me colocar diante de uma pista concreta. Tudo começou numa manhã abafada, quando, ao organizar caixas no mercadinho, ouvi 2 mulheres conversando sobre adoções antigas em Fortaleza. Uma delas mencionou um nome de família que fazia parte de uma rede conhecida de adoções extraoficiais. Meu coração disparou. Não sabia ainda, mas estava prestes a abrir uma porta para um segredo que mudaria o rumo da minha vida. Aquela conversa entre as 2 mulheres no mercadinho ficou martelando na minha cabeça por dias. Elas falavam baixo, como se dividissem um segredo proibido, mas eu captei o essencial. O sobrenome de uma família que, segundo elas, estava envolvida em adoções antigas. Não era apenas um detalhe jogado ao acaso. Era como se alguém tivesse acendido uma lanterna no meio da escuridão em que eu vivia desde criança. Passei aquela noite em claro. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto do meu irmão sendo levado, e a lembrança se misturava com aquele sobrenome repetido em minha mente. No dia seguinte, tomei coragem e fui atrás da mulher mais velha que eu sabia que tinha mencionado o assunto. Encontrei-a sentada na calçada, com uma sacola de compras no colo. Me aproximei com cuidado, tentando parecer calmo, mas por dentro eu tremia. A senhora, outro dia, falou sobre uma família envolvida em adoções. Lembra? Perguntei, engolindo em seco. Ela me olhou com desconfiança, os olhos semicerrados. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se medisse o risco de continuar aquela conversa. Depois, abaixou a voz e respondeu: "Já ouvi falar dos Alencar. Eles adotavam crianças, mas ninguém sabia direito de onde vinham. Não era coisa oficial, não." Meu coração disparou. Era a primeira vez que eu ouvia algo concreto. Agradeci, mas antes que eu pudesse insistir em mais detalhes, ela fez um gesto para que eu parasse. "Não mexe com isso, menino. Tem coisa que é melhor ficar quieta." Levantou-se e entrou para dentro de casa, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Voltei para casa naquele dia dividido entre a excitação e o medo. Queria contar para minha mãe, mas sabia que ela reagiria com raiva, talvez até tentando me impedir. Então guardei o segredo para mim. Comecei a investigar por conta própria, perguntando discretamente em padarias, em feiras, sempre com a desculpa de que queria saber mais sobre famílias tradicionais da cidade. A cada menção ao nome Alencar, eu prestava atenção em cada detalhe.
Descobri que eram conhecidos por terem posses, viviam em bairros melhores e tinham influência política. Não era gente qualquer. Certo dia, enquanto trabalhava de ajudante em uma oficina, um cliente chegou para consertar o carro e, na conversa, citou que trabalhava para a família Alencar. Era como se o destino tivesse colocado aquilo de propósito diante de mim. Meu corpo inteiro estremeceu. Esperei até o fim do expediente e, com cautela, puxei assunto com ele. Perguntei onde ficava a casa deles, fingindo curiosidade inocente. Ele riu e disse que eu não teria coragem de ir até lá, mas acabou soltando a localização aproximada. Naquela noite, caminhei até o bairro indicado. As ruas eram largas, arborizadas, completamente diferentes do lugar onde cresci. As casas tinham muros altos, portões de ferro e câmeras nas entradas. Pareciam fortalezas. Senti-me pequeno diante daquilo, mas dentro de mim havia uma voz gritante. Ele pode estar aqui. Ele pode estar atrás de um desses muros. Fiquei parado por muito tempo em frente a uma das casas que tinham o sobrenome Alencar, gravado discretamente na caixa de correio. O coração martelava no peito. Pensei em tocar a campainha, em perguntar diretamente se eles tinham adotado um menino anos atrás. Mas me faltou coragem. Quem acreditaria em mim? Quem abriria o portão para um estranho suado, vindo da periferia, perguntando sobre um segredo enterrado? Voltei para casa frustrado, mas com uma certeza. Aquela era a trilha. E eu iria segui-la até o fim. Comecei a juntar mais dinheiro, planejando alugar algum tempo de um investigador particular. Achei que talvez alguém mais experiente pudesse me ajudar a descobrir a verdade. Porém, antes que eu conseguisse, o destino novamente se adiantou. Foi numa manhã chuvosa, quando voltei ao mercadinho para ajudar em uma entrega. Vi uma pilha de jornais encostada no balcão. E na capa havia uma foto de um jovem em destaque, sorridente, ao lado de um texto sobre o herdeiro da família Alencar ingressando na faculdade de medicina. Meu corpo congelou. Aquele rosto, os olhos, o formato do queixo, o jeito do sorriso, eu conhecia. Era o rosto do meu irmão, só que agora adulto. Segurei o jornal com as mãos trêmulas, incapaz de acreditar. Era ele. Eu sabia que era ele. E naquele instante percebi que depois de tantos anos, minha busca tinha finalmente um alvo real. Mas também percebi que me aproximar dele não seria simples. Aquele reencontro não viria sem consequências. E talvez trouxesse à tona verdades que eu não estava preparado para encarar. Passei o resto daquele dia com o jornal nas mãos, como se segurasse um pedaço do meu próprio coração. Eu não conseguia desgrudar os olhos daquela foto. O sorriso dele, ainda que moldado pelos anos, era o mesmo da infância. Aquele brilho nos olhos, aquela expressão de quem acreditava que o mundo podia ser conquistado, era impossível não reconhecer. O nome estampado abaixo da imagem confirmava tudo. Rafael Alencar, filho adotivo da tradicional família Alencar, inicia sua trajetória na faculdade de medicina. A palavra adotivo me atravessou como uma lâmina. Ali estava a prova que eu precisava. Meu irmão não havia desaparecido no nada. Ele tinha sido levado para outra vida. Uma vida que parecia muito distante da minha. O coração batia descompassado. Por anos, eu havia sonhado com esse momento, mas agora que o tinha diante dos meus olhos, não sabia como reagir. Uma mistura de alegria e raiva queimava dentro de mim. Alegria por finalmente encontrá-lo. Raiva por perceber que alguém havia decidido seu destino, arrancando-o de mim para colocá-lo em uma família que nunca fez parte da nossa história. Quantas vezes, enquanto eu passava noites em claro, imaginando se ele tinha o que comer, ele estava, na verdade, vivendo cercado de privilégios. Não consegui esperar. Naquele mesmo dia, fui até o endereço que já conhecia. Desta vez, não hesitei em me aproximar. Fiquei em frente ao portão imenso da mansão dos Alencar, com o jornal dobrado debaixo do braço e as pernas tremendo. Apertei a campainha. Um segurança apareceu, vestindo o uniforme impecável.
O olhar dele deixou claro que eu não era bem-vindo. O que deseja? Perguntou com frieza. Eu preciso falar com Rafael. Respondi, quase gaguejando. Ele arqueou a sobrancelha. O jovem doutor não atende desconhecidos. Eu não sou um desconhecido. Sou o irmão dele. As palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse pensar. O segurança me mediu de cima a baixo, debochando. Mais um desses malucos querendo arrancar dinheiro da família. Vá embora. Tentei insistir, mas fui empurrado para fora, a força dele me jogando contra a calçada molhada pela chuva. O portão se fechou e o som metálico ecoou como uma sentença. Senti o gosto de sangue na boca, mas também a convicção de que não desistiria. Se não me deixavam entrar, eu daria outro jeito. Nos dias seguintes, comecei a vigiar discretamente os movimentos na rua. Ficava no ponto de ônibus em frente, fingindo esperar condução, quando, na verdade, observava os carros que entravam e saíam. Foi numa tarde de quinta-feira que finalmente o vi de perto. Ele saiu de um carro preto carregando uma mochila, usando um jaleco branco. Meu coração quase parou. Era ele, mais alto, mais forte, mas ainda com o mesmo olhar que eu lembrava da infância. Chamei por ele num impulso. Rafael! Ele parou por um segundo, olhou ao redor, mas não me reconheceu. Era como se minha voz não tivesse ecoado até o passado. Continuei chamando, mas o segurança rapidamente me afastou. Rafael entrou pelo portão sem ao menos perceber que eu estava ali. Aquilo me dilacerou. A sensação de estar tão perto e ao mesmo tempo tão distante foi insuportável. Voltei para casa naquela noite encharcado pela chuva, com a mente em turbilhão. Pensei em escrever uma carta, contar tudo, desde o dia em que fomos separados até as promessas que fiz a ele no quarto apertado da nossa infância. Mas o medo de não ser acreditado me paralisava. E se ele pensasse que eu era apenas um oportunista? E se os Alencar tivessem preenchido sua mente com outra versão da história? Foi então que decidi tomar outro caminho. Se não podia alcançá-lo diretamente, eu precisaria de provas. Algo que confirmasse nossa ligação de sangue. Algo que ninguém pudesse negar. Mas para isso, teria que mexer em segredos que a própria minha mãe evitava encarar. Numa noite sufocante, sentei-me diante dela, decidido a arrancar a verdade. Coloquei o jornal na mesa, apontando para a foto de Rafael. É ele, não é? Perguntei, a voz firme, mas com o coração desmoronando por dentro. Ela empalideceu, como se tivesse visto um fantasma. Suas mãos tremeram e os olhos marejaram. Por um momento, pensei que ela fosse negar, mas em vez disso, abaixou a cabeça e murmurou. Sim, ele é o seu irmão. Meu mundo girou. Eu tinha a confirmação que tanto busquei, mas junto com ela veio uma dor ainda mais funda. Se ela sempre soube, por que nunca me contou? Por que me deixou passar tantos anos perdido na escuridão? Você sabia esse tempo todo? Sussurrei, sentindo um nó na garganta. Ela começou a chorar, implorando que eu não a julgasse, dizendo que tinha feito o que acreditava ser melhor, que não tinha escolha, mas naquele instante o ressentimento falou mais alto. Senti-me traído por quem deveria ter me protegido. Saí de casa naquela noite com o coração em pedaços, mas com uma certeza inabalável. Eu não descansaria até que meu irmão soubesse da verdade. Depois daquela noite em que minha mãe finalmente admitiu a verdade, nada dentro de mim voltou a ser igual. A confirmação que eu tanto buscava não trouxe alívio, apenas uma fúria silenciosa que queimava sem descanso. Era como se cada minuto que passava, sem que meu irmão soubesse da minha existência, fosse mais uma injustiça acumulada, mais uma ferida que se abria. Não dormi. Passei horas deitado, encarando o teto, lembrando das promessas que fiz a ele quando éramos crianças, de nunca deixá-lo sozinho. Agora, adulto, eu precisava cumprir aquela promessa. Mas como provar quem eu era? Como romper os muros de uma família poderosa como os Alencar? Eu sabia que se tentasse bater a porta novamente, seria tratado como um invasor, um oportunista. Precisava de algo incontestável,
Algo que nenhum segurança, nenhum advogado, nenhum olhar desconfiado pudesse negar. Sangue. Eu precisava de sangue. No dia seguinte, comecei a procurar clínicas e laboratórios que ofereciam exames de DNA. Descobri que havia formas discretas de coletar material biológico, desde fios de cabelo até objetos de uso pessoal. A ideia de precisar chegar tão longe me assustava, mas a cada vez que hesitava, eu lembrava dos gritos dele no carro, quando criança, pedindo que eu não o deixasse. Aquilo me dava força para seguir. Passei semanas observando sua rotina. Eu já sabia o horário em que ele saía para a faculdade, os dias em que ia acompanhado de colegas e os momentos em que caminhava sozinho até o carro. Uma tarde, percebi que ele parava sempre na mesma lanchonete perto do campus. Pedi um emprego temporário por ali como ajudante de balcão, fingindo ser apenas mais um rapaz tentando ganhar a vida. E foi ali, entre mesas de plástico e copos descartáveis, que o destino me ofereceu a oportunidade. Ele entrou sorrindo com alguns amigos. Usava o jaleco aberto, carregava livros de medicina nos braços. O coração quase me saltou pela boca, mas mantive a calma. Enquanto eles riam e pediam refrigerantes, fiquei atento. Quando se levantaram para ir embora, ele esqueceu um guardanapo usado em cima da mesa. Minhas mãos suaram. Aquilo podia ser minha chance. Esperei que todos saíssem e, discretamente, peguei o guardanapo, guardando-o no bolso como se fosse um tesouro. Nos dias seguintes, vivi com a ansiedade latejando no peito. Levei o material a um laboratório, explicando que queria comparar com o meu DNA. Disseram que levaria alguns dias. Foram os dias mais longos da minha vida. Eu caminhava de um lado para o outro dentro de casa, evitando olhar para minha mãe, que já sabia que eu estava disposto a enfrentar qualquer barreira. Ela tentava me convencer a desistir, dizia que eu ia destruir a vida dele, mas eu já não a escutava. Meu irmão tinha o direito de saber quem era. Quando finalmente recebi o envelope com o resultado, minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia abri-lo. Li e reli aquelas linhas incontáveis vezes. A confirmação estava ali, em letras frias, mas que para mim eram fogo. Compatibilidade genética comprovada. Ele era meu irmão, ninguém poderia mais negar. Segurando aquele papel, senti o mundo girar. A alegria e o desespero se misturavam. Agora eu tinha a prova, mas também a responsabilidade. O que faria com aquilo? Chegar até ele e esfregar o resultado no rosto? Entregar nas mãos dos Alencar e exigir explicações? Ou esperar o momento certo? O destino, mais uma vez, não me deu tempo para pensar demais. Uma semana depois, ao sair do trabalho, ouvi vozes conhecidas. Eram 2 seguranças dos Alencar. Eles estavam encostados perto de um carro e um deles segurava um maço de papéis. Enquanto conversavam, citaram meu nome. Meu sangue gelou. Eles sabiam que eu estava rondando, que estava tentando chegar perto. Corri dali sem olhar para trás, mas o medo já estava dentro de mim. Se eles sabiam, talvez meu irmão ainda não, mas a família já estava em alerta. A cada passo que eu dava, tinha a sensação de estar sendo observado, mas ao mesmo tempo era tarde demais para recuar. Com o exame em mãos, tomei a decisão. Eu mesmo iria até Rafael. Não importava o risco, não importava a reação. Ele precisava ouvir de mim, com meus próprios olhos nos dele, a verdade que nos foi roubada. O momento estava próximo, só que eu não fazia ideia do impacto que aquela revelação teria. Não apenas para ele, mas para mim, para minha mãe e para todos os segredos que a família Alencar escondia há tantos anos. Carreguei aquele envelope como se fosse uma arma e, ao mesmo tempo, um pedaço de mim que tinha sido arrancado e finalmente encontrado. Dormia com ele debaixo do travesseiro, como se alguém pudesse roubá-lo durante a noite. No fundo, eu sabia que não se tratava apenas de provar o vínculo de sangue. Tratava-se de recuperar anos que nos foram negados, de olhar nos olhos do meu irmão e dizer: eu nunca deixei de te procurar. Passei dias planejando como seria a aproximação. Não podia ser no portão da mansão, com os seguranças me tratando como um invasor.
Também não podia ser em um lugar público demais, onde ele se sentiria exposto. Eu precisava de um momento em que estivéssemos apenas nós dois, sem barreiras, sem testemunhas para interferir. E o destino, pela primeira vez, pareceu conspirar a meu favor. Descobri que ele frequentava a biblioteca da universidade à noite, em dias específicos, quando o movimento era menor. Era o local perfeito. Fiquei ali, escondido entre corredores de livros, esperando. O coração batia tão alto que parecia ecoar pelo silêncio da sala. Quando o vi entrar sozinho, carregando seus cadernos, minhas mãos suaram. Era agora ou nunca. Respirei fundo, saí do meu esconderijo e caminhei até ele. Ele estava distraído, folheando um livro, quando ouviu meus passos e ergueu os olhos. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. E eu soube que, mesmo que não me reconhecesse de imediato, alguma coisa dentro dele vacilou. Rafael, minha voz falhou, mas consegui dizer: eu sou seu irmão. Ele franziu a testa, surpreso, quase riu de nervoso. Desculpa, acho que você se enganou. Tirei o envelope do bolso e coloquei sobre a mesa. Eu não estou enganado. Passei a vida toda procurando por você. Eles te levaram quando ainda éramos crianças e eu fiquei para trás. Ele encarou o envelope sem abrir, como se tivesse medo do que poderia estar ali. Isso é algum tipo de brincadeira? Perguntou, a voz firme, mas o olhar inseguro. Não é brincadeira. Empurrei o papel mais para perto dele. Esse exame prova que somos irmãos de sangue. Eu nunca esqueci seu rosto, seu sorriso, as noites em que conversávamos até dormir. Eu sei que você não lembra, mas eu estava lá quando te colocaram naquele carro e você gritou meu nome. As palavras pareceram atravessá-lo. Por um instante, vi seus olhos marejarem, como se algo dentro dele tivesse sido despertado. Mas logo depois, ele fechou a expressão e empurrou o envelope de volta. Mesmo que isso seja verdade, por que agora? Por que aparecer depois de tantos anos? Minha família... Ele parou, corrigindo-se rapidamente. Os Alencar me deram tudo. Você tem ideia do que está mexendo? Eu não vim atrás do que eles te deram. Eu vim atrás de você, do meu irmão. Minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Ele respirou fundo, levantou-se, olhou ao redor como se tivesse medo de alguém nos ver. Depois, voltou os olhos para mim, e havia raiva misturada com confusão. Eu não sei o que pensar. Preciso de tempo. Pegou o envelope, mesmo relutante, e saiu apressado. Fiquei ali, parado, sentindo que meu coração tinha sido arrancado de novo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma esperança. Ele não tinha rasgado o papel, não tinha jogado fora. Ele havia levado consigo a prova. Nos dias que seguiram, vivi num estado de espera. Cada vez que meu telefone tocava, eu achava que poderia ser ele. Cada sombra na rua me fazia acreditar que estava vindo ao meu encontro. Mas o silêncio foi a resposta. Até que numa madrugada, ouvi batidas fortes na porta de casa. Minha mãe acordou assustada, mas fui eu quem abriu. Do outro lado, não era meu irmão. Eram dois homens de terno escuro que me encararam com olhares duros. Um deles segurava um envelope grosso. Sem rodeios, ele disse: é melhor você parar de procurar pelo jovem Rafael, para o bem dele e para o seu. Colocou o envelope nas minhas mãos e se afastou, sem dar chance de resposta. Quando abri, havia dinheiro suficiente para me calar por muito tempo. Mas junto com o dinheiro, havia uma mensagem clara. Eu estava mexendo com gente poderosa e eles não hesitariam em me silenciar. A raiva tomou conta de mim, porque naquele instante percebi que não era apenas sobre reencontrar meu irmão. Era sobre enfrentar uma família inteira que havia construído sua vida sobre segredos e mentiras. E eu estava disposto a ir até o fim, mesmo que custasse tudo o que eu tinha. Aquele envelope com dinheiro queimou na minha mão como se fosse veneno. Não peguei para contar, não aceitei nada. Coloquei o pacote de volta sobre a mesa da cozinha e o empurrei com o dorso da mão até que sumisse entre as sombras.
Minha mãe me observava em silêncio, os olhos vazios, como se a cada oferta de silêncio a culpa dela pesasse mais. Eu podia fugir, pegar o dinheiro e desaparecer, fingir que nunca mais procuraria, viver uma vida menor, mas tranquila. Contudo, havia algo em mim que não permitia barganhas quando se tratava de sangue. Não havia preço que pagasse os anos roubados, as noites de pranto, as promessas de infância. Decidi que não sairia daquele beco sem lutar. Procurei um advogado de confiança, um homem simples que trabalhava com casos de família e pouco se deixava influenciar por dinheiro ou nome. Expliquei tudo em voz baixa, desde o quintal de areia de Fortaleza até o guardanapo usado na lanchonete, do resultado do exame de DNA até as cartas anônimas e o envelope com dinheiro. Ele ouviu sem interromper, as mãos entrelaçadas, como se guardasse um segredo com cuidado. Ao final, disse apenas: temos 2 caminhos. O primeiro é expor tudo publicamente. O segundo é buscar negociação legal para reconhecimento e direitos. Ambos são perigosos, mas um deles pode arrancar essa família do anonimato. A ideia de ir aos jornais me fez tremer. Lembrei de como minha mãe tremia ao ouvir falar dos Alencar, do medo que a consumia. Ainda assim, o advogado falou com convicção sobre como a verdade, quando bem exposta, tinha o poder de abrir portas que dinheiro e muros tentavam manter fechadas. Propôs uma estratégia: registrar oficialmente o pedido de reconhecimento de vínculo, enquanto preparávamos um dossiê para a imprensa local, provas, testemunhas, o resultado do exame de DNA e relatos das crianças levadas naquela época. Se a família reagisse com ações legais tremendas, nós teríamos respaldo. Se respondesse com intimidação, ao menos a sociedade saberia o que ocorrera. Enquanto tudo isso era planejado, a presença dos Alencar se tornava mais sufocante. Percebi que havia olhos em todos os cantos. O zelador do prédio que fazia perguntas demais, o motoboy que cruzava comigo na rua e sempre sabia onde eu trabalhava. Até mensagens anônimas deixadas sob a porta com advertências veladas. Aquele aviso em dinheiro não fora um gesto isolado, era apenas um movimento inicial de um tabuleiro muito maior. Eu precisava ser esperto. Não bastava coragem, ia me custar astúcia. Reuni com um amigo de infância que agora trabalhava como motorista para clínicas e que me devia favores. Ele topou me ajudar sem perguntar muito, porque sabia do buraco no meu peito desde menino. Começamos a traçar rotas discretas para coletar depoimentos. A senhora que vira as mulheres no dia do sequestro, o homem da oficina que citara a família, o dono da lanchonete onde eu encontrara o guardanapo. Alguns concordaram em falar apenas com voz embargada no telefone, outros aceitaram assinar depoimentos por escrito, com o medo tangível estampado em cada letra. Montamos uma folha com nomes, contatos e possíveis datas em que poderiam comparecer a uma reunião sigilosa. Mas quanto mais nos aproximávamos de ordens e provas, mais os Alencar reagiam nos bastidores. Alguém vazou um boato em uma rádio local, mencionando um homem estranho rondando a universidade. A história se transformou em fofoca. E logo um blogueiro sensacionalista começou a publicar matérias insinuando intenções mercenárias da minha parte. Eles tentavam me desacreditar na praça pública antes mesmo de eu abrir a boca. Era um jogo sujo que eu conhecia de nascença. O jogo dos que têm poder. Manipular a narrativa para que a verdade parecesse mentira. No meio desse turbilhão, houve um momento inesperado. Uma ligação telefônica que soou como uma brisa fresca. Do outro lado da linha, uma voz trêmula disse apenas: "Eu sei onde ele trabalha durante o verão." A pessoa não se identificou, mas deu um endereço e um nome de rua que eu não conhecia muito bem. Pedi o máximo de informações, mas a voz se calou logo depois, deixando no ar um arremedo de esperança que queimava mais do que qualquer raiva. Era uma pista perigosa. Podia ser uma armadilha ou a única saída real. Decidi que não podia seguir sozinho.
Levei o caso ao meu advogado, ao amigo motorista e às poucas testemunhas dispostas. Marcamos um encontro numa sala pequena de notário, onde gravaríamos depoimentos e prepararíamos o pedido formal de reconhecimento. Era hora de carregar as provas em público, de empilhar o peso dos fatos contra o muro que os Alencar haviam erguido. Enquanto caminhava para a reunião, senti o vento cortar meu rosto como se a cidade soubesse que algo grande estava para acontecer. Entramos na sala com papéis nas mãos e o peso de anos em nossos ombros. O notário pediu calma, assinamos termos de confidencialidade e, um a um, os depoimentos subiram à mesa. A senhora da rua, o homem da oficina, a funcionária da lanchonete. Eles falavam com as mãos trêmulas, mas com a honestidade de quem lembrava de uma injustiça. Quando a gravação terminou, um silêncio pesado caiu sobre todos. O notário olhou para o envelope do exame de DNA, para os papéis assinados e falou baixinho: "Se isso for levado adiante, o impacto será enorme." Saí dali com o coração acelerado e a sensação de que havíamos atravessado uma linha. Não era mais uma busca solitária. Agora havia registro, testemunhas, um rastro técnico que poderia ser seguido. Porém, a contrapartida veio rápido. Naquela mesma noite, minha mãe recebeu uma visita. Alguém deixou uma fotografia antiga na porta com a imagem de nossa família recortada e no canto uma mensagem escrita à mão: "Lembre-se de onde vem." Um recado cujo significado poderia ser tanto ameaça quanto lembrança de culpa. A verdade começava a ferir em várias direções, e eu sabia que, ao empurrá-la para fora, arrancaria também camadas ocultas da minha própria vida. Alguns segredos estavam prestes a emergir. Segredos que poderiam explicar não só o destino do meu irmão, mas por que nossa família tivera que arranjar desculpas tão cedo. Quando olhei para a fotografia, aquele recorte amarelado, percebi que a minha busca havia deixado de ser apenas sobre reencontro. Tornara-se sobre entender como e por que alguém decidiria que uma criança poderia viver em duas vidas diferentes. E então, naquela madrugada, enquanto escondia a fotografia dentro de um velho livro, ouvi o barulho de pneus na rua, seguido por passos apressados subindo a calçada. Alguém batia no portão com força, uma batida que conheci desde menino. Não um pedido, mas uma ordem. Abri a janela devagar e vi uma figura conhecida aproximar-se com um capuz. Não dava para ver o rosto, mas a postura era direta, urgente. A figura parou, olhou para a casa como quem confirma um alvo, e antes de desaparecer na noite, deixou um bilhete dobrado sobre o portão. Minhas mãos tremeram ao pegá-lo. Havia apenas uma frase escrita, curta e branca, que parecia cortar o ar: "Pare agora, ou tudo que ama será apagado." A batida no portão soou como um sinal de que o jogo havia mudado de campo. Não era mais possível recuar. Eu senti o peso da ameaça como um nó na garganta, mas também como um sinal de que minha aposta tinha acertado o alvo. Os Alencar agora sabiam que eu havia cruzado uma linha que eles julgavam intransponível. Na manhã seguinte, o advogado me ligou com voz grave: "Precisamos agir com cautela. Eles já começaram a mobilizar gente." Eu entendi que cautela, naquele momento, significava não recuar, mas planejar os passos com mais inteligência. Montamos uma estratégia dupla. Por um lado, reforçar a segurança da minha mãe e minha. Por outro, criar um encontro controlado com meu irmão, onde estivéssemos amparados por documentos e testemunhas. O notário sugeriu que, antes de expor tudo à imprensa, poderíamos solicitar uma audiência preliminar no Fórum da cidade para reconhecimento de paternidade, com pedido de medida protetiva para garantir segurança. Era uma jogada técnica que forçaria a família a aparecer em um ambiente legal, sob responsabilidade e registro público. Enquanto o advogado cuidava dos trâmites, eu senti que precisava entender quem havia deixado a pista anônima sobre onde Rafael trabalhava no verão. Era arriscado seguir qualquer rastro sem saber se não era uma armadilha.
mas a vontade de vê-lo de novo, de falar sem intermediários, venceu o medo. Combinei com meu amigo motorista. Iríamos até o endereço numa tarde de domingo, quando o movimento fosse menor e fosse mais fácil observar sem sermos detectados. Chegamos à rua indicada e nos misturamos à calçada. Era um bairro de classe média, com pequenas lojas e um centro cultural. Alguém que me observava de longe parecia querer que aquele local parecesse comum. E foi justamente essa normalidade que me inquietou. Entramos pela lateral do prédio, observando. Havia um informante ali, um rapaz com jeito discreto que olhou para mim e acenou com a cabeça como quem confirma algo que já sabia. Ele murmurou: "Ele faz plantões num centro de saúde aqui perto. Atende adolescentes." A confirmação trouxe uma mistura de alívio e pavor. Se eu fosse até lá, poderia encontrá-lo sem muita pompa. Se fosse avistado, os Alencar poderiam interpretar como uma provocação. Decidi agir com sutileza. Escolhi um dia em que o noticiário local estava mais calmo e fui ao centro de saúde como voluntário, fingindo ajudar em campanhas de orientação. Uma desculpa que me permitiu circular entre corredores e salas. Quando o vi pela primeira vez naquela tarde, vestido com uma roupa simples, sem o jaleco branco da universidade, meu corpo reconheceu o irmão que o tempo havia moldado, e minha voz quase quebrou. Ele estava concentrado, atento aos pacientes, com um semblante sério que só quem estudara muito para escapar dos próprios fantasmas carrega. Aproximei-me devagar, mantendo a compostura. Chamei seu nome num tom baixo, e pela primeira vez desde o jornal, ele me olhou sem a barreira dos seguranças entre nós. Houve um momento em que pensei que tudo poderia se resolver ali, numa conversa sincera. Em vez disso, notei que ele manteve distância, atento a sinais, olhando ocasionalmente para a porta como quem teme uma intervenção. "Eu sei quem você é", disse eu, segurando o envelope do exame no bolso. "Eu sou seu irmão." Ele respirou fundo, e pela expressão passei a entender o que a vida ao lado dos Alencar havia feito com ele. Criara defesas, ensinara modos de desconfiar até de quem dizia querer ajudar. "Ouvi boatos", admitiu com voz seca, "mas não sei o que é verdade. Minha mãe, minha família sempre me protegeu. Eu também fui protegido", respondi com sinceridade. "Protegido do quê? De lembrar de você?" A pergunta saiu mais dura do que eu planejava. Houve silêncio. Um menino no corredor olhou para nós com curiosidade e um enfermeiro passou apertado, lançando um olhar de reprovação. Rafael olhou para os lados e, num gesto que quase parecia pedir permissão a si mesmo, convidou-me a caminhar até a rua. "Vamos conversar", disse, mas rápido. Fomos até a calçada e ele me olhou de frente, olhos duros como pedras, mas com uma ponta de insegurança que deixava escapar sua humanidade. Começou a falar sobre a vida que teve, sobre a casa onde crescera, a disciplina, as festas de família, a educação, a vergonha que sentia ao imaginar alguém de um passado humilde se aproximando de seu presente. Havia gratidão, sim, por ter tido oportunidades. Havia também confusão e uma sombra de culpa por não sentir o vazio que eu carregara. "Você entende", disse ele, "que se isso for verdade, vai abalar tudo o que construí. Eles me ensinaram a acreditar que o amor que me deram foi por mérito. Se descobrir que fui arrancado de outro lugar, o chão pode ceder. E eu não sei lidar com isso." As palavras cortaram. Eu não desejava destruir a vida que ele tinha. Eu queria apenas que soubesse que existira um laço anterior, uma história que não lhe fora contada. Expliquei a ele o que eu sabia. O dia do sequestro, as mulheres, o papel do tio, o esforço que fiz para encontrá-lo. Contei sobre as testemunhas, o jornal, o exame. Seus olhos se encheram de uma mistura que eu nunca soube nomear. Pena, talvez por mim, confusão por si mesmo. Mas antes que pudéssemos aprofundar, um carro parou bruscamente à esquina. Um homem saiu com pressa, vestindo terno e segurando um celular. Observou-nos por segundos e caminhou rapidamente na nossa direção.
Meu instinto gritou que aquilo era uma armadilha. Rafael olhou para mim, o rosto mudando. Se eles descobrirem que estou com você, sussurrou, eu posso perder tudo. No instante em que o homem do terno aproximou-se, um sentimento pesado baixou sobre mim. Eu havia trazido meu irmão de volta ao centro de uma tempestade que não era minha apenas. Era dele também. Tinha que decidir, continuar insistindo à força por uma verdade que poderia destruí-lo, ou recuar para poupar o homem que havia se tornado, mesmo que fosse isso o que eu ansiava mais no mundo. Escolhi o caminho que sempre segui, a verdade, custe o que custar. Segurei a mão dele por um segundo, num gesto que não precisava de palavras, e disse, eu não quero tomar sua vida. Quero que você escolha o que fazer com essa verdade. Mas você precisa saber. Sempre, disse com a voz firme. O homem de terno finalmente chegou, e antes que falasse, Rafael virou-se para mim com olhos cheios de uma resolução que eu não esperava tão rápida. Preciso de tempo, disse, mas não posso prometer que vou aceitar tudo. Se algo vier à tona, que venha pelos meios certos. Não quero que me usem como alavanca. O homem falou algo ao telefone, e nós soubemos que dali por diante nada seria simples. Aquela conversa na calçada terminara com um acordo indireto. Eu continuaria a buscar a verdade, mas com cautela. Ele pediria meios legais de confirmação e protegeria a si mesmo. Saí dali com a sensação de que havíamos finalmente cruzado uma ponte, ainda que frágil. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei outro bilhete deslizado por baixo da porta. Era curto, seco e sem assinatura. Última chance. As letras pareciam um sopro gelado. Percebi que tínhamos provocado algo maior do que imagináramos, e ao olhar para a foto antiga da família amarelada sobre a mesa, entendi que dali em diante, cada passo nosso seria observado, por aliados e inimigos. Não consegui dormir naquela noite. O bilhete com a frase última chance repousava na mesa como se respirasse sozinho, me lembrando a cada instante que eu havia cutucado um vespeiro. O coração acelerava ao menor ruído na rua, e cada sombra projetada pelas frestas da janela parecia ganhar forma humana. Minha mãe tentava esconder o medo, mas eu a via andando de um lado para o outro, mordendo os lábios até sangrar. Era como se os fantasmas do passado estivessem de volta para cobrar uma dívida que ela tentou enterrar por décadas. Na manhã seguinte fui direto ao advogado. Mostrei o bilhete e relatei a aproximação do homem de terno. Ele suspirou fundo, apoiando os cotovelos na mesa. Isso não é mais apenas uma disputa familiar, disse. É uma guerra de narrativas. Eles querem que você desista pelo medo, não pela justiça. Mas se você ceder agora, nunca mais terá chance de recuperar seu irmão. Decidimos acelerar o processo. O pedido de reconhecimento de vínculo sanguíneo foi protocolado no fórum da cidade, com o exame de DNA anexado e as testemunhas registradas. Agora não havia mais volta. A lei teria que se pronunciar. O problema é que eu sabia que a família Alencar não era do tipo que deixava a justiça seguir tranquila. Eles tinham influência, dinheiro, aliados em cargos estratégicos. O jogo deles não era apenas jurídico, era também psicológico. Enquanto o processo corria, continuei tentando manter contato com Rafael. Ele não atendia minhas ligações, mas uma noite recebi uma mensagem curta de um número desconhecido. Preciso entender. Amanhã, mesma lanchonete. Meu coração disparou. Passei o dia inteiro ansioso, olhando para o relógio, esperando que chegasse a hora. Quando cheguei à lanchonete, ele já estava lá, sentado sozinho, sem o jaleco, apenas com roupa simples. O olhar estava diferente. Não havia mais só desconfiança, mas também cansaço, como se estivesse carregando um peso invisível. Sentei-me de frente para ele, e por alguns segundos ficamos em silêncio. Eu li o exame, disse ele finalmente. Não consegui dormir depois. Levantou os olhos e vi neles algo que não via desde criança. A centelha de alguém que queria acreditar. Por mais que eu tente negar, a verdade está diante de mim. E eu
Eu me lembro de algumas coisas. Sonhos, flashes, um quarto pequeno, uma bola de pano, sua voz. Achei que fossem invenções da minha mente, mas eram memórias. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Por anos esperei ouvir isso. Ele estendeu a mão por cima da mesa, hesitante, e eu a segurei. Foi como se o tempo tivesse parado, como se o passado inteiro tivesse se condensado naquele toque. Mas antes que pudéssemos falar mais, o celular dele vibrou. Ele olhou a tela e empalideceu. Preciso ir. Levantou-se às pressas, deixando algumas moedas sobre a mesa. Corri atrás dele até a calçada. Rafael, espera! Ele se virou nervoso. Eles sabem que estive aqui. Estão me vigiando. Você não entende. Não é só a mim que eles protegem. Há outros envolvidos. Negócios. Segredos maiores que eu. E sem dar tempo de resposta, entrou em um carro que o aguardava e desapareceu na esquina. Fiquei parado sob a chuva fina, sentindo a esperança escorrer junto com a água fria que descia pelo meu rosto. Mas, no fundo, algo havia mudado. Pela primeira vez, ele reconhecera que eu fazia parte da vida dele. Mesmo que a família tentasse abafar, a semente da verdade estava plantada. Naquela mesma noite, recebi uma ligação anônima. A voz masculina soava rouca, alterada de propósito. Se continuar, não será só sua mãe que vai sofrer. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Olhei para minha mãe, que tremia na cozinha, e entendi que eu não podia mais arrastá-la para esse fogo, mas também não podia recuar. Eu estava no meio de uma guerra que ultrapassava o reencontro de dois irmãos. Era uma luta contra um sistema de silêncio que destruía famílias inteiras. Peguei o exame de DNA, as declarações, a fotografia antiga e guardei tudo em uma pasta grossa. Se fosse cair, cairia lutando pela verdade. E no fundo, eu sabia que o próximo passo me levaria ao confronto direto. Não mais nos corredores de uma lanchonete ou numa calçada molhada, mas dentro de um tribunal, diante da lei e sob os olhos de todos. Mas havia uma última peça que me escapava. Entender por que minha mãe havia permitido tudo aquilo. O que a forçara a aceitar que levassem meu irmão. E eu sabia que só ela podia me dar essa resposta. Quando sentei diante dela naquela noite e perguntei, não havia raiva na minha voz, apenas desespero. Mãe, por que você deixou levarem ele? Ela levantou os olhos marejados, respirou fundo e pela primeira vez parecia disposta a revelar a verdade inteira. Minha mãe demorou para responder. Ficou um tempo olhando para as próprias mãos, como se nelas ainda estivessem as marcas da decisão que tomou tantos anos atrás. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo som distante da chuva batendo no telhado de zinco. Eu sentia o coração na garganta, pronto para ouvir aquilo que poderia mudar para sempre a forma como eu a enxergava. Você acha que eu quis, meu filho? Disse ela com a voz embargada. Você acha que eu não lutei? Engoli em seco. Então por quê? Por que deixar levarem ele? Ela respirou fundo, como quem mergulha em águas escuras. Porque eu não tinha escolha. Naquela época, eu estava sozinha. Seu pai nos abandonou, deixou dívidas que eu nunca consegui pagar. O seu tio, ele fez um acordo sujo, mas que nos manteve vivos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Que acordo? Ela baixou os olhos envergonhada. Ele devia dinheiro a gente poderosa, gente que não aceitava desculpas. Ameaçaram tirar vocês dois de mim, ameaçaram coisas piores. Então, ele entregou seu irmão. Disse que era só por um tempo que voltaria. Mas nunca voltou. Meu corpo inteiro estremeceu. Você sabia que era mentira. Ela começou a chorar, o rosto coberto pelas mãos. Eu sabia. Mas o que eu podia fazer? Eu não tinha para onde correr. Não tinha como protegê-los. Se não fosse assim, talvez nenhum de nós estivesse aqui hoje. Eu deixei levarem seu irmão para salvar você. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Minha vida tinha sido comprada ao custo da dele. Um peso insuportável caiu sobre meus ombros.
Eu queria gritar, acusá-la, mas quando olhei para minha mãe, vi apenas uma mulher destroçada, que carregava há décadas a culpa de uma escolha impossível. Então tudo isso, minha voz falhou. Tudo isso foi para me salvar. Ela assentiu com lágrimas escorrendo. Não há um dia que eu não me culpe. Eu te vejo e penso nele. Eu te abraço e sinto falta do abraço dele. Eu vivi condenada e sei que você também. Fiquei em silêncio, lutando contra a raiva e a compaixão. Por um lado, queria odiá-la por ter permitido. Por outro, percebia que ela também fora vítima de uma teia maior, de homens que usaram poder e dinheiro para arrancar o que tínhamos de mais precioso. Eles nunca deixaram de vigiar, completou ela. Sempre que você se aproximava da verdade, alguém aparecia para me lembrar do pacto. É por isso que eu tentei te impedir, tentei te afastar da busca. Eu tinha medo de perder você também. Sentei-me de frente para ela, o exame de DNA e a foto antiga sobre a mesa. A verdade agora estava clara. Minha vida inteira tinha sido moldada por uma negociação feita às escondidas, um pacto de silêncio. Meu irmão não era apenas vítima de uma adoção irregular. Ele era o preço pago pela nossa sobrevivência. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Isso não acaba aqui, mãe. Agora não é mais só sobre ele. Ela me olhou com desespero. Você não entende. Se mexer nisso, eles vão acabar com você. Eles já tentaram, respondi lembrando do dinheiro, das ameaças, do bilhete. Mas agora eu não estou sozinho. Tenho provas, tenho testemunhas. E tenho meu irmão, mesmo que ele ainda não saiba o quanto precisa dessa verdade. Minha mãe balançou a cabeça, como quem enxerga o inevitável. O silêncio dela foi uma aceitação amarga de que a tempestade já havia sido convocada e que não havia mais como se esconder. Naquela noite, deitei sem conseguir fechar os olhos. Cada palavra dela ecoava em mim, misturada com a imagem do rosto do meu irmão. O reencontro que eu tanto esperei agora estava amarrado a um passado sujo, a um pacto feito às minhas custas. Eu sabia que, no próximo passo, não enfrentaria apenas os seguranças ou os advogados dos Alencar. Eu enfrentaria a verdade inteira. E ela estava prestes a explodir diante de todos. O dia da audiência chegou como um trovão. O Fórum de Fortaleza parecia respirar tensão, com repórteres na porta tentando arrancar declarações. Advogados em ternos impecáveis circulando pelos corredores e olhares curiosos de quem sabia que aquele caso poderia expor uma ferida antiga da cidade. Eu estava lá com meu advogado, a pasta de documentos debaixo do braço, o coração pulsando tão forte que parecia querer atravessar o peito. Minha mãe vinha ao meu lado, os passos vacilantes, como se cada degrau que subíamos fosse um peso do passado que ela finalmente teria que carregar diante de todos. Do outro lado do corredor surgiram eles, a família Alencar, elegantes, frios, seguidos por dois advogados que pareciam tubarões à espreita. Entre eles, Rafael, meu irmão. Ele usava um terno sóbrio, o olhar fixo à frente, tentando não me encarar. Mas por um instante, nossos olhos se encontraram. Não havia raiva ali, nem recusa. Havia medo, sim, mas também a fagulha da lembrança, como se dentro dele uma criança ainda me reconhecesse. Entramos na sala. O juiz se sentou, o silêncio pesou. Meu advogado iniciou a fala, apresentou o exame de DNA, as testemunhas, os documentos que comprovavam a rede de adoções informais. Um a um, depoimentos foram sendo lidos, vozes que haviam se calado por anos finalmente ecoavam. A cada palavra, eu sentia o muro dos Alencar rachar, mesmo que eles mantivessem o semblante inabalável. Quando chegou a vez de Rafael, o juiz perguntou se ele gostaria de se pronunciar. Houve um silêncio longo. Ele respirou fundo, as mãos tremendo sobre a mesa. Finalmente falou. Eu não escolhi ser levado, eu não escolhi esquecer. Mas diante de tudo o que vi, não posso negar o que está diante de mim. Ele é meu irmão. A voz dele ecoou pela sala como uma libertação.
Meu peito se encheu de um alívio que nunca havia sentido antes. Eu queria chorar, gritar, abraçá-lo, mas me contive. Aquela era apenas a primeira vitória em uma guerra muito maior. O juiz pediu ordem, anotou declarações e os advogados dos Alencar se remexiam, tentando contra-argumentar, mas sabiam que a prova de sangue era incontestável. Ao sair do fórum, a multidão se agitava. Microfones, câmeras, perguntas de todos os lados. Mas nada daquilo importava. O que importava era ele. Rafael se aproximou, devagar, como quem caminha contra o peso do mundo. Ficamos frente a frente e por um instante tudo desapareceu. Os seguranças, os jornalistas, os olhares. Só havia nós dois. Você me procurou todos esses anos? Perguntou a voz embargada. Todos os dias. Minha resposta saiu firme, mas carregada de lágrimas contidas. Ele respirou fundo e, diante de todos, me abraçou. Foi um abraço forte, desesperado, cheio de anos perdidos, de promessas quebradas e de um amor que sobreviveu à distância. O mundo podia desmoronar ao redor, mas ali, naquele momento, eu sentia que finalmente estava inteiro de novo. Mas eu também sabia que não era o fim. A família Alencar não aceitaria a derrota em silêncio. O pacto que roubou minha infância não se quebraria sem consequências. Ainda haveria batalhas, talvez ameaças, talvez tentativas de apagar o que já estava escrito. Só que agora não éramos mais dois meninos separados por um carro. Éramos dois homens unidos por um laço que nenhum poder poderia corromper. Naquela noite, de volta à casa simples de minha mãe, sentei no quintal de areia, o mesmo onde corríamos descalços quando crianças. Rafael estava ao meu lado, em silêncio, apenas olhando para o céu estrelado de Fortaleza. Não havia necessidade de palavras. A presença dele preenchia cada vazio, curava cada ferida. E ali, no mesmo chão onde tudo começou, eu soube, por mais que o passado tivesse sido roubado, o futuro estava diante de nós. E dessa vez, ninguém jamais nos separaria. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe o like se essa história mexeu com você. Conte nos comentários. Você acredita que o destino sempre encontra um jeito de unir quem nunca deveria ter sido separado?